Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo a esse evento criado especialmente para você que trabalha com costura, atende no seu ateliê ou na sua casa e se dedica há anos, mas sente que ainda não é valorizada como merece, que cobra menos do que deveria e vive com a sensação de trabalhar muito e ganhar pouco, mesmo sabendo que tem talento e vontade de crescer de verdade. Eu sou Silvia Medeiros, estilista de moda há mais de 20 anos e ao longo dessas aulas eu vou te mostrar de forma prática e possível o caminho mais rápido para produzir e vender vestidos de festa noiva perfeitos, com caimento profissional, sem ajustes e eliminando a insegurança na modelagem e trazendo tranquilidade de saber que o vestido vai ficar perfeito desde a primeira prova. E eu vou te mostrar isso na prática ao longo desse evento. Nós vamos aqui produzir juntas um vestido de festa completo do início ao fim, para que você consiga acompanhar cada etapa com muita clareza. E o melhor de tudo é que isso não depende de onde você está hoje. Seja atendendo na sua casa, num ateliê pequeno, fazendo ajustes, trabalhando como costureira, modelista, estudante de moda ou mesmo ainda sem atuar nesse mercado. Mas ame esse universo e a partir desse evento vai querer começar a viver da moda. Se você se encontra em uma dessas situações e sente que pode ir além, esse evento foi feito especialmente para você. E eu sei que enquanto você está aqui, algumas dúvidas ficam aí martelando na sua cabeça, como se alguém realmente vai querer comprar ou alugar vestidos de festa ou noiva com você? Se você vai conseguir entregar um vestido perfeito sem medo, ou até se já não tentou cobrar o valor justo e sentiu que a cliente não aceitou. E deixa eu te dizer uma coisa com muita clareza. É claro que é possível. Mesmo que hoje você ainda não tenha clientes, mesmo que ache que não tem capacidade suficiente ou que o seu ateliê seja pequeno. Eu mesma vivi essa transformação e centenas de mulheres que participaram das edições anteriores desse evento também viveram. E é exatamente por isso que eu tô aqui agora, para te mostrar de uma forma prática e real que é possível virar esse jogo. Agora olha só alguns vestidos produzidos por essas pessoas que um dia estavam aí exatamente onde você está hoje. E esses são apenas alguns exemplos, porque se eu fosse te mostrar tudo que já chegou até mim, ficaríamos aqui por muito mais tempo. E talvez, olhando aí para esses vestidos agora, você esteja pensando que só sabe fazer ajustes, ou que ama esse universo, mas ainda não costura do jeito que gostaria, ou que nunca conseguiria fazer um vestido como esses. E eu vou ser bem sincera com você, o seu primeiro vestido pode não ficar perfeito e tá tudo bem. O que realmente importa aqui é que ao longo dessas 3 aulas, você vai descobrir que existe um jeito muito mais simples, prático e rápido, além de seguro, de produzir vestidos que vestem perfeitamente a cliente já na primeira prova. Por isso é essencial que você acompanhe as 3 aulas aí na sequência, porque eu vou te mostrar passo a passo que você é totalmente capaz de produzir e vender vestidos que encantam as suas clientes e que fazem elas pagarem o valor justo sem questionar. E se você já produz vestidos de festa e noiva, aqui você vai aprender a melhor técnica de modelagem que eu tenho certeza que você ainda não conhece. Essa técnica elimina de uma vez por todas os terríveis ajustes, elevando o nível do que você entrega e tornando seu trabalho muito mais lucrativo, valorizado e profissional. Mas agora eu quero que você escute com atenção o que pessoas como você, que são determinadas, talentosas e muitas vezes desacreditadas, conquistaram depois de dar o primeiro passo. Quando você produziu o seu primeiro vestido de festa ou de noiva, depois de ter começado o curso, como você se sentiu? Eu me senti muito realizada, sabe? Que eu fiz o vestido desse, aí ela levou aquele susto e achou muito caro. Aí ela fechou. Aí na hora que ela fechou, meu coração até disparou. Eu falei assim, nossa, eu consegui vender o primeiro vestido que eu fiz depois do curso. Ficou lindo e eu me senti muito orgulhosa, viu? Que eu consegui fazer. E deu certinho. Uma prova só, deu certinho. O vestido já ficou perfeito na primeira prova, então? Isso. Aí foi só dar um acabamentozinho e ela buscou. No dia de buscar, ela nem veio conferir. O pai dela que pegou pra ela. Eu me sinto, assim, muito realizada, que eu já consigo fazer as peças perfeitas. Uma das coisas que eu mais ouvi nos últimos tempos é a questão do meu acabamento. Que ele é diferente. Né, é diferenciado e que vieram porque perceberam o acabamento. Que assim, eu comecei a observar alguns Instagrams de ateliês aqui mesmo e você vê na própria foto que o vestido não tá perfeito, que tem alguma coisa enrugada, que não tá legal, e as minhas clientes têm vindo
por isso, por ver justamente nas fotos, nos vídeos, que o vestido realmente tem um caimento perfeito. Arrisquei fazer um vestido de noiva, mas deu tanta prova, Silvia. Ela fez prova, eu acho que umas 10 vezes. Depois que eu comecei a usar os passo a passo, né, que você ensina dentro do curso, a prova já fica perfeita. Então, a sensação de fazer o vestido perfeito a primeira vez, nossa, é muito gratificante. Eu lembro que eu chorei, a noiva chorou. Depois de pronto, porque foi lindo demais. E esse vestido, por exemplo, você cobrou quanto por ele? 1.500 a mão de obra para poder fazer ele. 1.500 só a mão de obra. Praticamente o seu mês de salário quando você trabalhava como vendedora. Aham. Em um vestido. Hoje, eu posso dizer tranquilamente que eu e a minha família vivemos exclusivamente da produção e venda de vestidos de festa e noiva, trabalhando com algo que eu amo e que me permite estar presente nos momentos mais importantes da vida das minhas clientes. Esse mercado me trouxe algo que por muitos anos parecia distante e até inalcançável: a independência financeira, a segurança para minha família e a certeza de que todo o meu esforço finalmente valeu a pena. Mas nem sempre foi assim. Eu comecei muito parecida com você. Talvez você se identifique com isso. Trabalhar muito, se esforçar, caprichar, mas ainda assim sentir que não sai do lugar. Ter vontade de produzir vestidos de festa, mas sentir medo de não dar certo, de cortar o tecido errado, de não servir no corpo da cliente ou de não conseguir cobrar o valor justo. Eu vivi exatamente essa fase e no início eu acreditava que boa vontade e dedicação resolveriam tudo. Mas logo ficou claro que não era falta de esforço, era a falta de método. E sem um processo claro, os resultados não eram consistentes. Alguns vestidos até ficavam bons sim, mas outros davam trabalho demais, exigiam ajustes, várias provas e traziam insegurança tanto para mim quanto para a cliente. E durante muito tempo, eu achei que o que eu vivia aqui no ateliê era simplesmente o normal do mercado de moda festa e noiva. Muitas provas de forro, de base, ajustes em cima de ajustes, detalhes por definir, e eu acreditava que era assim mesmo. Eu nem cogitava que poderia ter uma outra maneira de fazer. Era o que todo mundo passava. Mas no fundo, eu sentia que eu não era boa o suficiente para questionar esse processo. E quando algo dava errado, eu achava que o problema era comigo, não era com a forma de trabalhar. Então eu seguia fazendo ali mais provas, tentando corrigir na próxima e acreditando que uma hora tudo ia dar certo. Até que uma experiência específica me fez parar e pensar. Eu estava produzindo roupas para 3 clientes ali de uma mesma família. Era a mãe, a filha e a avó. E desde o início as peças começaram a dar problemas. O caimento não ficava bom, os tecidos eram dificultosos sim, e os ajustes não resolviam. E aí elas ficavam mudando e questionando a cada prova. E eu acreditando que na próxima tudo se ajustaria. Mas isso não acontecia, muito pelo contrário. Quanto mais provas, mais desgaste existia, tanto para mim quanto para elas. E ali eu percebi algo importante. Não era só a mudança de modelo das clientes, era como eu trabalhava. Existia um problema no processo. As peças não estavam prontas, não estavam completas, e eu tentava resolver tudo isso aos poucos. Isso gerava retrabalho, insegurança e a sensação constante de que eu não tinha total controle do resultado. E na verdade eu não tinha. Mas foi nesse momento que eu fiz uma pergunta simples, mas que mudou tudo. E se não precisasse ser assim? Se a cliente pudesse provar o vestido pronto já na primeira prova, como se estivesse ali numa loja pegando a peça do cabide e vestindo no provador. Quando a cliente ela prova um vestido pronto, ela enxerga o todo, o caimento, o encaixe, o volume, comprimento, diferente de quando a peça é feita em várias partes, em várias provas, onde você resolve uma coisa e cria um problema em outro logo em seguida. Foi aí que eu comecei a mudar a forma de trabalhar, porque no início eu não pensava em vestidos perfeitos, eu pensava em vestidos prontos. Mas com o tempo eu entendi que se era possível entregar um vestido pronto na primeira prova, também era possível entregar um vestido perfeito. Um vestido que veste como se tivesse sido escolhido ali na arara pelaquela cliente, na numeração exata dela. Um vestido que encaixa no corpo, valoriza a silhueta e transmite segurança. E quando isso começou a acontecer, tudo mudou, porque eu tinha menos provas, menos retrabalho, mais confiança da própria cliente e uma percepção completamente diferente do meu trabalho. E foi dessa necessidade real, vivida aqui, no dia a dia do ateliê, que nasceu o método que eu uso hoje. Não como teoria, mas como solução prática para um problema que eu vivi na pele. E é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui. Que não precisa ser difícil, desgastante e inseguro para produzir vestidos de festa e noiva perfeitos. Existe um caminho mais rápido, prático e muito mais profissional para isso. E foi quando eu entendi algo importante.
Vestidos perfeitos, eles não acontecem por acaso, eles são resultados de técnica e método eficiente. E a partir do momento em que organizei a forma de modelar, de cortar e produzir, tudo acabou ficando diferente, porque os vestidos passaram a vestir melhor, as provas deixaram de ser um momento de tensão e as clientes começaram a confiar no meu trabalho. E com um método estruturado, eu consegui criar diferentes modelos a partir de uma base bem estruturada, reduzir ajustes, ganhar tempo e entregar peças que serviam já na primeira prova. E quando isso começou a acontecer, a percepção das clientes mudou completamente. Elas passaram a pagar o valor que eu cobrava sem questionar, a indicar o meu trabalho e me procurar com muito mais confiança, além de voltar a comprar de mim. Hoje, eu tenho um ateliê que produz vestidos de festa noiva perfeitos e eu sei que essa transformação não aconteceu porque eu era diferente, mas porque eu parei de improvisar e passei a seguir um caminho claro. E é isso que eu quero que você entenda aqui agora. Não é sobre dom, é sobre método. Se você sente que está aí travada, insegura ou sem clareza de como evoluir, saiba que é possível mudar essa realidade sim. Eu não sou diferente de você, eu apenas estruturei um método eficiente e agora eu vou te mostrar como dar esse próximo passo também. E para você alcançar o sucesso que você tanto deseja, o primeiro passo é produzir um vestido perfeito. E a gente vai começar isso aqui hoje. Nessa primeira aula, nós vamos iniciar nosso vestido perfeito. Vamos idealizar todo o modelo, entendendo cada etapa ali do que vamos fazer para produzir essa peça. A gente vai modelar e eu ainda vou te ensinar uma técnica para fechar vendas de vestidos, mesmo que hoje você não tenha peças prontas para mostrar. Mas antes da gente iniciar a nossa produção incrível, eu preciso que você entenda algumas coisas. Porque sem isso, não vai ser possível produzir e vender vestidos de festa noiva perfeitos. A primeira coisa que eu quero que você faça agora é parar por um instante e olhar com honestidade para a sua própria história. Quantos anos você já passou fazendo praticamente a mesma coisa? Ajustes, barras, consertos e reparos pequenos. Recebe R$100, daí gasta 80. Recebe 200, mas 150 ali já vão embora com a conta de luz, com o mercado e com o gás. E quando você percebe, passaram 5, 10, 15 anos e a sensação continua a mesma. Muito esforço e pouco reconhecimento. E isso incomoda, porque no fundo você sabe que poderia estar fazendo mais do que faz hoje. Você olha para um vestido de festa bem feito e pensa que gostaria de estar produzindo aquilo, e não apenas vivendo de consertos e ajustes. E eu quero que você entenda algo importante agora. O problema não está em você. O que te trava hoje são 3 erros específicos que muitas profissionais cometem acreditando que estão fazendo certo. São 3 formas de trabalhar que parecem corretas, responsáveis e até profissionais, mas que na prática mantêm você presa num ciclo de muito esforço, pouco retorno financeiro e pouca valorização. E enquanto esses 3 erros continuarem acontecendo por aí, fica impossível chegar ao ponto de que você produz vestidos de festa noiva perfeitos, que as clientes reconhecem esse valor e pagam o preço justo sem questionar. O primeiro erro é acreditar que costurar bem é suficiente para ser valorizado. Essa talvez seja a crença mais perigosa de todas. Porque você cresceu ouvindo que quem trabalha direitinho, quem é caprichosa, quem faz tudo certinho, uma hora é reconhecida. Então você entra madrugada costurando, refaz ajustes sem cobrar, assume responsabilidades que não são suas para não decepcionar a cliente. E volte e meia aí não cobra o que deveria cobrar porque a cliente é antiga ou no aperto para pagar uma conta, reduz o preço com medo de perder o serviço. E acaba, inclusive, aceitando menos do que o seu trabalho realmente merece. E acredita de verdade que o reconhecimento e o dinheiro eles vão chegar como recompensa pelo seu esforço e dedicação. Só que o mercado ele não funciona assim. Você pode costurar maravilhosamente bem e ainda assim ser desvalorizada. Você pode ser uma excelente costureira ali, excelente com a máquina de costura e ainda ouvir: nossa, ficou tão caro assim, mas não é um ajuste? Você pode trabalhar duro o dia inteiro, o mês inteiro e ainda terminar o mês devendo, com vergonha ali de olhar o saldo na conta corrente. Eu já ouvi vários relatos conversando com vocês que me falaram exatamente isso. Silvia, eu costuro bem, sou uma excelente profissional, entrego tudo na data combinada, nem que eu fique a madrugada sem dormir. O problema é que eu não tenho cliente com dinheiro, capaz de pagar o valor justo, porque eu moro numa cidade pequena, eu moro num bairro humilde, ou aqui na região não tem gente com boas condições financeiras. Ou até que o meu ateliê é na sala da minha casa. Eu já ouvi essas histórias várias vezes e com essa diversidade de motivos. Porém, nenhum desses motivos é o verdadeiro problema. O local onde você mora, a cliente que você recebe ou onde é o seu ateliê. O problema real é que você é especialista em costura, você é uma excelente costureira. Eu falo isso porque eu tenho alunas que estão tendo sucesso morando em bairros humildes, cidades pequenas e até atendendo na sala das suas casas.
a minha confecção, o meu ateliê aqui embaixo da minha casa, sabe? No porão. Que tá tudo assim, ainda não tá nada organizado, assim, muito, mas não tem um local que eu possa oferecer uma experiência, mas assim, tá dando certo. O seu ateliê é num bairro? É no bar, na minha casa. Eu tenho minha casa no fundo, né, e o ateliê na frente. O que eu preciso te falar agora é algo muito sério e eu não quero que você se sinta mal. Até porque o objetivo desse evento é mudar a sua realidade profissional. E para deixar claro, essa não é a minha opinião, é a realidade do mundo em que vivemos. O que acontece é que as nossas clientes acreditam nisso. A costureira não é uma profissional que as clientes valorizam e reconhecem a sua importância. A minha opinião é igual à sua. Eu sei que sem a costureira não ia existir roupa, a gente não ia ficar bonita, não ia ter produção de peça, o mundo seria bem pior se a costureira não existisse. Mas o que importa, a nossa opinião, se a cliente pensa o contrário? É ela quem paga os nossos serviços. Então nós temos que fazer algo para mudar essa realidade e ser valorizada por essas pessoas, de verdade. Então não adianta a gente querer mudar a cabeça da cliente para que ela entenda a importância da costureira. Isso não vai acontecer. A gente tem que mudar a nossa mentalidade para realmente ser valorizada por elas. E eu já vou antecipar mais uma coisa aqui para vocês, que eu tenho certeza que você pensou aí. Vou virar modelista, porque essa sim é mais reconhecida que a costureira. E ó, eu sinto te informar que também não é o suficiente, é até pior. Porque a cliente não sabe o que é uma modelista. Isso não é uma profissão que está no senso comum. Mas não se desespere agora, não fica com medo aí, porque nas aulas 2 e 3 eu vou te mostrar o caminho exato que vai mudar toda essa sua realidade. Ó, essa desvalorização ela acontece principalmente no mercado de sob medida de moda festa e noiva. Porque valorizada não é quem costura bonito, valorizada é quem entrega um vestido perfeito, quem transmite segurança e quem passa autoridade para a cliente, fazendo ela se sentir segura que você é a pessoa certa que realmente vai resolver o problema dela. E sabe o que vai acontecer depois que você assistir às aulas 2 e 3 desse evento? Você vai começar a receber novas clientes, aquelas que você sempre desejou. Aquela cliente que quando você fala que o vestido custa 100 ou 500 reais, podendo ir de 1.000 até 2.000 reais ou até mais, sabe o que vai acontecer? A cliente com um sorriso no rosto, feliz da vida, vai te perguntar assim, ó, aceita cartão ou eu pago no Pix? Sem reclamar e sem chorar de preço. E ainda sai aí do seu ateliê elogiando, te indicando para outras futuras clientes porque você resolveu o problema dela. Esses dias mesmo eu fiz um vestido para uma cliente. Quando ela vestiu o vestido, ela saiu, que ela se olhou no espelho, ela saiu dando uns pulos de alegria, porque saiu exatamente como ela imaginou, ela falando, né, que saiu exatamente como ela estava se imaginando. Ela estava se sentindo uma princesa e ela ia me pagar o valor que eu cobrasse. Ela falou desse jeito. Eu até me emociono, assim. Porque, Silvia, com a idade que eu tô, 47 anos, não tinha assim, muita perspectiva assim, na vida. E agora eu tô cheia de planos, sabe? Eu consegui pagar. Agora, no final de mês, quando eu terminei de pagar minhas contas do mês, fazer compra no supermercado, que eu olho o saldo da minha conta, tinha quase R$1.000 de saldo. Depois de pagar todas as minhas contas, sabe? E nesse evento, você vai ver como você pode fazer isso. Bom, se eu tivesse agora que chutar, eu diria que você está faturando aí no máximo 2 ou 3 mil reais por mês. E se chegasse a 5 mil reais, seria um sonho. Acertei? Bom, mas isso infelizmente não é o suficiente para você transformar a vida da sua família. Eu sou mãe, eu faço de tudo para os meus filhos e sei que você também luta por aí. Mas para dar o melhor para quem você ama, você precisa e tem todo o potencial, inclusive, de conquistar muito mais do que você está conquistando agora. Ó, custa caro pagar um colégio particular se você quer o melhor para o seu filho. Custa caro a parcela da casa própria, do carro novo que você e seu marido merecem. Plano de saúde, que inclusive é outra coisa inegociável na sua vida, principalmente se seus pais, que são mais idosos, precisam do seu apoio. Então não se contente com menos de 10 mil reais todos os meses. Esse, inclusive, é o primeiro marco que eu quero que você comemore. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso antes do que imagina. E faturamentos maiores virão, tá? Confia em mim, que eu tô aqui para te ajudar. Bom, um outro erro que as profissionais que têm um ateliê de moda ou que atendem aí nas suas casas cometem é atender o máximo de clientes e pegar o máximo de serviço possível. Esse erro, inclusive, te impede de ser valorizada, de receber o valor justo por cada serviço ou produto feito. Eu mesmo já cometi esse erro no começo aqui do meu ateliê. E você pode até falar que isso não faz sentido, mas eu vou te explicar aqui detalhadamente. Há um tempo atrás eu fui convidada para ir num aniversário
que era uma comemoração num restaurante. Eu cheguei nesse restaurante e era do estilo ali rodízio. Tinha muita fartura, pizza, churrasco, sushi, pastel, batata frita, enfim. E sabe qual é a semelhança dessas comidas? Elas eram bem ruins, porque eles se propuseram a fazer tanta coisa que nada fazia bem feito. Eles não conseguiam se especializar em nada. Então, no fim, nenhuma das opções dava vontade de repetir, porque nenhuma delas estava saborosa o suficiente. E imagine que se você sai da sua casa para comer bem, o que você esperava? Agora, o que isso tem a ver com ateliê de moda? Você divulga o seu ateliê assim. No ateliê Tesourinha, nós fazemos todo tipo de serviço. Conserto, ajustes em geral, troca de zíper, botão, barra, vestidos de festa, noiva, casual, masculino, infantil e feminino. O que essa mensagem passa para sua cliente? Que você não é realmente boa em tudo, que você faz um pouco de cada coisa. E sabe que mensagem você passa para sua cliente? Que você não é realmente boa em nada, que você faz de tudo um pouco. E eu tenho certeza que algumas de vocês aqui estão pensando, mas eu sou boa sim, eu faço de tudo perfeito. E eu acredito em você. Sei que algumas pessoas conseguem, e você pode ser uma dessas pessoas que desenvolveu habilidades para ser boa em todos os serviços do seu ateliê. Mas a sua cliente está enxergando isso em você? Você já parou para pensar se por acaso ela te paga o valor justo pelos seus serviços? O valor que você pede, ela paga sem reclamar e sem pedir desconto? Você fatura hoje pelo menos R$10 mil todos os meses, sem precisar trabalhar de madrugada, aos fins de semana e nos feriados? Bom, se a resposta é não, isso é um forte indício que por melhor que você seja, a sua cliente não está vendo isso em você. Ela não está te valorizando como você merece. O que ninguém te contou é que essa estratégia de tentar fazer de tudo para no fim ter mais serviço funciona ao contrário. Porque quando você aceita qualquer trabalho, você se transforma numa profissional comum, daquelas que todo mundo enxerga como quebra-galho. E quando você é vista como quebra-galho, a cliente não valoriza, a cliente pede desconto, a cliente te vê como mão de obra, não como uma profissional da área da moda. A cliente acha que você está ali para fazer um favor, não para criar algo único, algo pensado e especial. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Quem faz de tudo não é lembrado por nada. E isso te prende justamente no mercado menos lucrativo da moda. Aquele mercado que briga por preço, que trata o seu trabalho como bico, que te paga 15, 20, 30 reais por um serviço que te tomou tempo, energia, material e desgaste emocional. E é por isso que tanta gente trabalha 10, 12 horas por dia e continua ganhando 1.500, 2.000 reais por mês. Não é falta de esforço, não é falta de talento, é falta de posicionamento. E quando você faz de tudo, você passa a mensagem de que não é especialista em nada. E no mundo em que a cliente quer confiar o sonho dela em alguém que entenda profundamente desse universo, ser generalista significa preço baixo. Generalista é aquela profissional que a cliente olha e pensa: se ela não fizer, a outra faz. A costureira que faz de tudo, ela é escolhida por ser a mais próxima da casa da cliente ou até a mais barata e não por ser realmente boa. A profissional da moda, especialista numa área específica, é aquela que a cliente olha e pensa: é com ela que eu quero fazer o meu vestido de noiva, o meu vestido de formatura de 15 anos. Ela não vai se importar se você está longe ou perto da casa dela, se você está num bairro simples, sem asfalto, ou se o seu ateliê é na sala da sua casa. O que realmente importa ali é que você sabe resolver o problema da sua cliente como ninguém. E talvez você já tenha sentido isso na pele. Tem um monte aí de gente te pedindo para arrumar barra, trocar zíper e fazer ajustes em geral. Mas quando aparece uma festa de verdade, um casamento, uma formatura, quem a cliente procura? Outra pessoa. Não é porque o seu trabalho é ruim, mas porque na cabeça dela você é a costureira do bairro e aquele vestido representa um momento tão importante na vida dela que ela quer ser atendida por alguém que é referência naquele tipo de peça. Ela não quer se arriscar. E você não é desvalorizada porque o seu trabalho é ruim. O dia em que você escolhe com quem quer trabalhar, o dia em que decide se especializar em vestidos de festa e noiva e produzir vestidos realmente perfeitos para ocasiões especiais, é o dia em que a cliente certa começa a te escolher. Porque quando você se posiciona como faz tudo, você perde o lugar de especialista e deixa de ser a primeira opção na cabeça de quem realmente valoriza o seu trabalho. Mas mesmo quando você começa a perceber isso, e tenta fazer tudo certo, ainda existe um erro técnico silencioso que consome seu tempo, a sua segurança e o seu lucro. O erro da modelagem infinita. E isso trava demais as profissionais, porque muitas acreditam que para entregar um vestido perfeito, precisam começar tudo do absoluto zero. Para cada uma das clientes vai ter molde novo, risco novo, cálculo novo e tudo refeito. No papel até parece mais profissional, né? Parece cuidadoso, parece garantido. Só que na prática isso rouba o seu tempo, a sua calma e a sua confiança.
Você já parou para pensar na seguinte situação? Você ali fechou uma peça com a cliente, aí tira as medidas e vai iniciar a modelagem da peça escolhida. Daí você desenha a base, cria o seu diagrama, coloca lá as pences, faz 1001 contas e começa a traçar o molde do zero. Aí corta num tecido de teste ou já vai direto para o tecido definitivo, mas o coração ali já aperta, né? E antes de você pegar a tesoura, você sente aquele medo de e se der errado? Isso principalmente acontece quando o tecido é da cliente. Só aí você já gastou horas fazendo a modelagem, que por sinal você não incluiu no seu tempo de produção. Acertei? Fazer aquela modelagem, inclusive, saiu de graça para sua cliente e você já começou a ter prejuízo exatamente nessa fase. Aí você se empenha em costurar a peça e vem a primeira prova. A cliente veste, você vê que ficou largo ali num lugar, apertado em outro, levantou um pouquinho na frente, sobrou um tecidinho ali nas costas, um papinho na cava. Você marca, ainda acreditando que marcar ajustes faz parte do processo. E remarca para a cliente voltar outro dia e vai para a máquina de costura mexer em tudo outra vez. Já na segunda prova, melhora um pouco sim, mas ainda não está como você e a cliente gostaria. E no fim, depois de várias provas, até dá certo, mas te custa dias, te custa estômago embrulhado, te custa vergonha de olhar para a expressão da cliente ali no espelho, tentando adivinhar se ela gostou mesmo ou se é só educada. E é por isso que muitas de vocês sentem aquele frio na barriga quando a cliente vem provar o vestido. Não é só ansiedade, é medo real da peça não servir, de ficar torta, de ficar embolada no zíper e de não valorizar o corpo dela. E quando alguma coisa dá errado nesse processo, a primeira frase que vem na sua cabeça é: eu não sou boa o suficiente. Mas o problema não é você, o problema é o processo. O jeito que te ensinaram torna a prova uma loteria, e não deveria ser assim. A prova não é um momento de torcer para dar certo, é o momento da gente confirmar algo que já sabia que ia funcionar. É o momento de você falar para si mesma ali, ó, eu sou boa no que eu faço. O que eu vou te ensinar daqui a alguns minutos na parte prática é fazer vestidos perfeitos, peças que ficam prontas já na primeira prova. Não tem prova de forro, não é necessário fazer correções depois e não tem ajustes intermináveis. E para ser sincera, no máximo, a gente ajusta a alça, corta a barra ali no corpo da cliente e ajusta ali 1 centímetro na cintura da cliente, aquela cliente que emagreceu, mas nada além disso, porque a gente já está entregando o vestido perfeito. E eu até brinco com as clientes que se elas quiserem, já podem ir para a festa que o vestido está pronto. Além do desgaste que provas infinitas te trazem, cada prova que você faz é dinheiro que você rasga ali e joga no lixo. Porque o tempo de fazer uma segunda prova, de fazer os ajustes, você já tinha feito um outro vestido, tinha atendido outra cliente, feito mais dinheiro e deixado outra cliente encantada. Mas em vez disso, você está ali consertando os seus erros. E para a cliente é péssimo ter que ficar ali te visitando para fazer novas provas. Ela perde o tempo dela, fica estressada de ficar ali esperando você fazer as marcações e perde a confiança. E você ainda corre o risco da cliente desistir. Isso faz com que ela queira te pagar menos, que ela não queira mais os seus produtos e serviços e que ela não te indique para outras pessoas. Ou seja, quando você começa tudo do zero, o tempo todo, você nunca cria um padrão de excelência. Você sempre está recomeçando. E quem está sempre recomeçando, nunca evolui de verdade. Agora escreve aqui o que eu vou te falar. Vestidos perfeitos não nascem do zero. Eles nascem de um molde que já foi refinado, testado, ajustado e evoluído ao longo do tempo. Ele nasce de um método que te permite ali reaproveitar, adaptar, acelerar, sem perder a qualidade da produção daquele produto. Um método que faz você sair da fase do tomara que dê certo e entrar na fase do eu sei o que eu estou fazendo. E você só tem problema quando não trabalha a modelagem da maneira certa. Além disso, eu quero te trazer 2 pontos super importantes sobre modelagem. E esses não são propriamente erros, mas também podem fazer você ter problemas com as suas peças, que são as técnicas de modelagem que você escolhe para trabalhar. A mais comum é a modelagem plana, que é a modelagem que a maioria das pessoas faz. Porém, até ela ficar perfeita, você vai ter muitos ajustes, muitas provas, a piloto, muita conta para fazer. Então são muitas fases para chegar numa base de modelagem refinada e pronta para criar peças perfeitas. Outro ponto de detalhe são as modelagens que você faz diretamente ali no corpo da sua cliente, a técnica da crepagem. Elas são efetivas sim, mas daí você corre um risco desnecessário, risco até de processo, porque você tem que ficar ali tocando, apalpando a cliente e isso vai deixar muitas pessoas desconfortáveis com o excesso de toque, que em alguns momentos são em regiões muito sensíveis. Inclusive eu tive uma cliente que veio fazer um vestido sob medida e uma funcionária minha, que é mulher, teve um problema na hora de tirar as medidas.
Ela passou a mão raspando perto do seio da cliente, processo normal do atendimento ali da tirada de medidas, porém essa cliente armou uma super confusão, falando que a minha funcionária estava assediando ela. Eu estava do lado e vi que isso não aconteceu. Aí fui lá, pedi desculpa, expliquei o processo de tirada de medidas para a cliente e resolvi a confusão, mas foi chato demais. Isso porque eu não utilizo técnicas de modelagem que ficam tocando ali nas clientes, o que aumentaria muito o risco dessas situações desconfortáveis acontecerem aqui com mais frequência. Não vale o risco fazer esse tipo de técnica. Além disso, deixar a cliente em pé por muito tempo pode ser inviável. Se é uma pessoa mais idosa ou até alguma restrição física que ela possa ter, como é que você vai fazer nessa hora? Eu até falo isso porque existem formas mais eficientes de trabalhar a modelagem, que inclusive eu vou te mostrar aí nas próximas aulas. Agora, eu quero entrar em um ponto muito importante aqui com vocês. Muitas carregam uma dor silenciosa com relação ao estudo. Eu não fiz faculdade, eu não tenho curso técnico e eu acho que não dou conta de aprender. Isso vira vergonha, vira bloqueio e vira um sentimento de que você está sempre ficando para trás. Só que não é o diploma que faz você crescer, é o método, é o direcionamento, a clareza e o resultado. Então, quantas pessoas cheias de diploma você conhece que não conseguem fazer o que você faz aí com as suas mãos? O problema de verdade nunca foi estudar pouco. O problema é que ninguém te mostrou o caminho certo, o passo a passo específico para você ter sucesso nesse mercado. E enquanto isso, a vida vai passando. Daí você costura com a panela no fogão, enquanto seu filho faz ali a tarefa na mesa, quando seu bebê dorme, enquanto o marido descansa no sofá, daí você faz milagre com tempo que não tem. E acredita que para crescer, precisa trabalhar mais, pegar mais serviço, dormir mais tarde e acordar mais cedo. Só que não é trabalhando mais que você vai crescer, é mudando o jeito que você trabalha hoje. Então, se nada mudar, o que aumenta não é a renda, é o cansaço e a vida que é levada de você. E agora eu quero te fazer uma pergunta difícil. Se você continuar fazendo exatamente do jeito que faz hoje, pelos próximos 2 anos, onde você vai estar? Se continuar acreditando que só costurar bem é suficiente, se continuar fazendo tudo para todo mundo, continuar começando cada um dos moldes do absoluto zero, o que vai mudar na sua vida? No seu faturamento, na sua confiança, na forma como as pessoas te enxergam? Eu sei a resposta e ela dói. Mas é justamente essa dor que te mostra que você não precisa de mais força nem de mais esforço. Você precisa de um novo caminho. E esse novo caminho eu vou te apresentar a partir de agora, na nossa aula prática. E agora, seja muito bem-vindo e bem-vindo à nossa aula prática. Eu por aqui estava super ansiosa para esse momento, porque de verdade, a gente ama o processo de desenvolvimento de produto. Eu mais do que nunca gosto não só de produzir, mas também como ensinar vocês a criar e produzirem vestidos perfeitos. O que eu quero começar aqui nessa aula explicando é que nós vamos passar por várias etapas do processo de desenvolvimento de produto para que vocês percebam o quão fácil é produzir uma peça desejável, que veste bem, que faz com que a cliente fique encantada e queira aquele produto, queira aquela peça para poder usar nas ocasiões mais especiais da sua vida. Hoje a gente vai trabalhar com a idealização do produto, como é que a gente passa por essa etapa e também o processo de modelagem que eu utilizo por aqui. Então nós vamos hoje trabalhar esses 2 pontos importantes para que você inicie essa jornada aí tendo consciência sobre o tecido, a idealização da peça, de como a gente vai tomar ali andamento nos próximos passos. Outra coisa importante para você aqui entender é que quando a gente vai trabalhar no mercado de moda festa e noiva, a gente pode trabalhar de 2 maneiras. A gente pode atender as nossas clientes com elas trazendo para nós referências, e eu já vou te antecipar que é o que mais acontece. Hoje, há tanta informação de moda, tantas redes sociais mostrando produtos o tempo todo, que a cliente, na maioria das vezes, ela já tem ali estampado no celular dela o produto que ela quer. Talvez com uma variação de tecido, de cor, algum detalhe ali específico, uma numeração diferente, talvez daquela que ela esteja vendo ali no celular, mas tenha certeza que a maioria das clientes já sabe ali o que deseja. Isso hoje nos ajuda demais, porque a gente passa daquela fase de criação em que a gente tinha que pensar num produto, oferecer alguma coisa para a cliente. Se você estava começando ali, principalmente sem produtos prontos, você ficava um pouco perdida, porque você não conseguia, às vezes, mostrar para a cliente o potencial de um determinado produto para ela. Hoje, com essa informação, é tudo muito mais fácil, porque a cliente ela já sabe o que ela quer ou tem ideia daquilo que ela quer e ela vai nos transmitir, a gente vai partir dali para entregar para ela a ideia, o contexto que vai se tornar o produto perfeito para essa cliente. A outra maneira é quando a gente vai idealizar um produto que a gente tem na mente ou que a gente acha que tem um potencial ali
para ser alugado e vendido muitas e muitas vezes. Então, dessa forma, hoje, os atendimentos tornam-se muito mais fáceis quando a gente está falando com o cliente. Além disso, o mercado de moda festa e noiva é o único mercado que te permite trabalhar com duas modalidades, a venda e a locação. A venda acontece quando a cliente quer aquele produto para ela, então ela vai e compra de você um produto, seja ali ela entregando o tecido ou você comprando, aí são detalhes que a gente pode até trabalhar um pouco mais dentro dessa venda, a importância de você dar o tecido ou da cliente trazer, mas é uma modalidade que a cliente vai ficar com esse produto para ela. Isso é a venda. Essa modalidade também acontece quando a cliente vê um produto pronto seu e quer aquele produto que tá ali, que você criou esse produto, ou até que você já produziu ele para uma outra cliente de locação, mas ele está disponível ali e aquela cliente ela não quer alugar, ela quer comprar aquele produto. Também é possível. E eu quero sempre deixar claro que nesse mercado a gente tem tantas infinitas possibilidades de trabalhar sem ficar engessada numa única maneira, sem ficar engessada em preço, sem ficar engessada na maneira com que você vai fazer a venda ou locação daquele produto. Também há a possibilidade da gente trabalhar no mercado de locação, e eu já vou te antecipar que esse é o mercado mais lucrativo ainda do que a venda. A venda também é muito lucrativa, mas multiplica aí por 2, 3, 4, 5, é o mercado de locação. Por quê? Porque você tem o trabalho de produzir uma única vez e aquela peça vai sendo alugada ao longo do tempo. Claro que para isso a gente tem que entender o processo de produção de peça. A gente tem que saber qual é o melhor tecido que tem a qualidade para aguentar bastante lavagem, bastante locação. A gente tem que entender qual que é o modelo que vai casar com aquele tecido, com aquele caimento, com aquele produto que está sendo mais desejado naquele momento. E esse é um produto desse momento. E eu quero mostrar para vocês que é um produto que a gente tem alugado consistentemente, tem produzido ele diariamente aqui dentro da produção. E mais do que nunca, não é um produto agora de um mês, uma semana. São produtos de anos que a gente percebe que nunca param de ser alugados. Então, mais do que nunca, o meu objetivo aqui não é só ensinar para vocês um vestido perfeito, um vestido que você vai fazer agora e daqui 6 meses esse vestido não está mais para jogo e não está mais alugando. Tudo que eu ensino aqui para vocês, eu ensino para vocês terem ali alta rotatividade, muita lucratividade e nunca mais pararem de produzir. Voltando ali para o mercado de locação, o que acontece? Esse produto, ele também passa por 2 etapas. Pode acontecer da cliente chegar pra gente também com aquela referência, com a idealização que ela já tem e encomendar uma peça para locação nesse caso, e a gente vai produzir essa peça que nós chamamos de peça sob medida, e também há a possibilidade de deixarmos peças prontas, ali peças novas, a cliente chegar, olhar, escolher e também escolher na modalidade de locação. E a terceira possibilidade é a gente já ter as nossas peças prontas, que é o que eu chamo de máquinas de fazer dinheiro, em que as peças já foram produzidas uma vez para alguma cliente, e aí a gente vai trabalhar aquela peça que já foi alugada uma outra vez e, consequentemente, muitas outras vezes para as clientes que estão ali precisando de produtos incríveis para suas ocasiões especiais. Então, olha o poder desse mercado aí, o quão grandioso ele é e como ele é capaz de fazer com que você, de diversas maneiras, atender cliente com estoque, sem ter matéria-prima, sem ter produto pronto, trabalhando ali a dinâmica de locar muitas e muitas vezes os seus produtos. Então, essa é a mágica desse mercado. Então, agora eu quero explicar para vocês por que eu escolhi esse modelo. A primeira coisa é um modelo que nós estamos fazendo e produzindo todos os dias por aqui, o que significa dizer que é uma peça que tem alta demanda, ou seja, a gente tem cliente querendo esse produto. E você pode aí estar pensando, Silvia, mas é um ombro só, as minhas clientes gostam de manga. Esse produto você pode fazer várias adaptações. Ou Silvia, esse vestido é muito fechado, as minhas clientes gostam mais de decote. A gente também consegue fazer muitas variações para decote. Quando você entende o método de trabalho que você produz uma peça perfeita, você na sequência vai entender que qualquer produto pode ser transformado em outros novos produtos. Então a gente consegue colocar manga, a gente consegue colocar alça, a gente consegue colocar palas drapeadas, a gente consegue abrir decote, a gente consegue abrir fenda na saia, a gente consegue alterar o tipo de saia que nós estamos produzindo. E quando você começa a entender esse quebra-cabeça, vai ficando muito simples, porque não existe limitação para qualquer criação de produto. A partir do momento que você entendeu a maneira com que você vai produzir de forma rápida, simples, eficiente, como eu falei aqui ao longo das aulas para você, você vai ver que é super possível fazer alterações depois de acordo com o que a cliente deseja. Uma alça mais fina, às vezes um ombro só que para aqui antes daquela alça mais alta ali no ombro e muitas outras oportunidades que eu poderia aqui criar pelo menos umas 20 diferentes aqui peças para que vocês pudessem enxergar.
Mas vamos falar agora desse vestido porque, de fato, ele está sendo campeão aqui dentro da produção, está sendo alugado consistentemente, quase todos os dias a gente tem esse produto sendo alugado e eu quis trazer ele para vocês porque é uma peça que vale muito a pena se vocês querem ter alta lucratividade aí dentro do ateliê de vocês. O que consiste essa peça? A primeira coisa é que a gente criou um ombro só, mas é um ombro só que ele tem características muito importantes. A primeira delas é que vocês estão vendo que a cava ela é um pouquinho mais fechada. Isso ajuda bastante quando a gente quer deixar uma peça mais estruturada e muito mais ordenada no corpo, sem ficar com aquela parte aberta, com aquele gordinho aparecendo que eu gosto sempre de falar. E aqui a gente também tem um equilíbrio da peça muito interessante, em que a gente tem um ângulo aqui aberto, mas também nada que tire a estrutura desse produto. E aqui nós estamos utilizando a nossa saia godê dupla com bolso. Vocês estão vendo aqui ó, que ela tem um bolso super alfaiataria, bem incrível. Essa saia, ela é a saia mais simples de ser feita e acreditem, é a saia que mais é pedida por aqui. A gente faz muita variação dessa saia, a gente faz também esse modelo com a saia sereia, semi-sereia, coloca fenda, faz estrutura de drapeado. Isso é possível fazer, como eu acabei de falar, as mudanças de modelo, mas nenhuma bate o quanto essa saia godê dupla com pregas e bolso alfaiataria, ela sai aqui dentro da produção. E é uma saia super simples de ser feita, claro que ela gasta uma certa quantidade de tecido, mas perto do custo da produção e do quanto ela serve, porque ela tem aqui volume, então a gente perde um pouco ali a necessidade de fazer as conferências de quadril, porque ela vai sendo sempre ampliada e a gente fica ali somente trabalhando com as medidas de busto e de cintura. Então ela facilita bastante a produção e vestir em vários outros corpos, que é a função realmente de produtos para locação. A gente quer que aquela peça vista várias clientes, que ela gire muitas vezes e traga muito resultado ali financeiro naquele produto que a gente produziu uma única vez. Então esse aqui é o nosso vestido ombro só. O que ele tem também de diferente? Ó, as costas ela é mais inteiriça, então a gente tem uma estrutura mais reta, um zíper mais alongado, as pregas que se mantêm pelas costas aqui, ó, e a estrutura também muito bem posicionada. Aqui a gente está falando de uma numeração 44 e vocês estão vendo que o que é um vestido perfeito? Esse vestido aqui, ó, que veste no corpo da manequim perfeitamente. Poderia ser um corpo de uma cliente, a gente vai fechar o zíper e ele vai encaixar. Ah, mas a minha cliente quer que dê uma ajustadinha aqui. A gente sabe que cliente, às vezes, quer aquela peça bem justinha. Posso puxar aqui e dar um ajuste lateral, fazendo com que essa peça fique um pouquinho mais ajustada. E esse tipo de ajuste aqui são os ajustes que nós chamamos de ajustes de adequação. É quando a cliente quer, às vezes, uma alcinha um pouquinho mais baixa, a cava, às vezes, dá uma pegadinha de acordo com o tamanho da cava de cada cliente. Então, são adequações que são feitas ali. Eu nem penso nisso como ajustes, para que a gente tenha ali a peça mais encaixada do que nunca no corpo daquela nossa cliente. Então, esse daqui é nosso vestido campeão, que vocês vão ter a oportunidade de aprender aqui ao longo desse evento. Bom, já entenderam aqui a idealização da peça, como é que a gente vai aqui produzir esse produto? Agora a gente vai para a parte prática de verdade, para a gente analisar como é que eu vou de fato produzir essa peça para minha cliente. Bom, antes da gente entrar na fase do mão na massa, há uma etapa que é de extrema importância para que você inicie o processo aí de trabalho quando você não tem o produto pronto, que é mostrar para a cliente aquilo que você tem na sua mente ou até o que ela está ali te mostrando que ela quer que você produza. O mercado de moda festa e noiva é um mercado que ele te permite começar sem estoque, sem produto pronto, sem absolutamente nada. Mas se a gente conseguir identificar para a cliente ali o produto que a gente vai produzir para ela através do desenho, fica muito mais fácil a cliente ter confiança no processo de execução daquela peça, sabendo que quando ela for vestir esse produto, o vestido está ali igual ela pensou, ela viu, ela idealizou naquele croquis. E eu sei que talvez você esteja aí pensando, mas eu não sei desenhar, eu não aprendi, eu não fiz curso, tá tudo bem. Eu também não sabia desenhar. E por muitos anos eu fiquei pensando assim, nossa, como que pode trabalhar no mercado de desenvolvimento de produto, produzir peças e não saber desenhar, não conseguir passar a ideia para cliente. E eu me cobrei por muitas e muitas vezes, até desmerecendo um pouquinho o meu trabalho. Até que eu entendi que para cliente tanto faz se seu desenho é aquele desenho maravilhoso, personalizado, pintado, ou se é um desenho que eu gosto de brincar de rascunhado. Aquele desenho que a gente mostra ali mais ou menos os detalhes, as proporções, mas que é um desenho mais simples de ser visto. E eu entendi que a verdade é que a cliente, quando a gente desenha para ela tem a percepção que a gente tem a confiança ali de mostrar para ela aquilo que nós estamos ali pensando para aquele produto. E para ela tanto faz, a verdade, se o desenho está muito incrível, muito maravilhosamente bem feito, ou se é um desenho só representando ali o que foi conversado entre vocês.
Mas quando você está iniciando, o processo de você desenhar para cliente, de você mostrar ali basicamente o que você vai criar, torna aquela facilidade do fechamento dessa venda. Então, se a gente está aqui para de fato ter resultado, para vender ou alugar os nossos produtos, a gente tem que partir por etapas que vão facilitar esse processo, e o desenho é uma delas. E eu posso te garantir que hoje você vai sair aprendendo a desenhar aqui dessa aula. Como é que a gente faz? Bom, para facilitar a vida de vocês, eu desenvolvi uma maneira muito prática da gente iniciar a habilidade do desenho, que é basicamente ter uma base de croquis em que a gente possa utilizar ela como um direcionamento para o nosso desenho. E aqui está o nosso croquis, um croquis desenvolvido aqui por mim, em que vai fazer com que a gente consiga rapidamente trabalhar a proporção. Eu já vou te antecipar que para o desenho, para o início do desenho, você ter a proporção correta é o mais importante do que você desenhar os detalhes, a mão e todo o contexto ali, se você quer desenhar a menininha ali por inteiro. O que isso facilita? Muitas pessoas têm o dom e habilidade do desenho. Eu não sou uma delas. Outras pessoas, com algumas aulas, elas já começam ali a desenhar, a entender esse processo aqui de proporção e também vão avançando. Mas tem outras pessoas que precisam da prática e mais do que nunca, eu sou essa pessoa que precisa praticar para melhorar ao longo do tempo. Não só aqui com o desenho, mas também na execução. Eu fui avançando muito pela prática que eu fui ali produzindo. O desenho é basicamente isso. Como é que a gente faz para dar certo? Como é que a gente faz para que este desenho aqui nos ajude a desenvolver a habilidade para que a gente possa ter fechamentos melhores, clientes mais confiantes e, claro, ter resultado financeiro, além do reconhecimento e da valorização que tudo isso entrega para nós. Então nós trabalhamos com esse desenho aqui, com essa proporção. Esse croquis é o mais base possível. A bonequinha está com as mãozinhas para trás, está com as pernas semi-abertas e dessa maneira a gente consegue fazer qualquer tipo de desenho. Não é aquele desenho de pose, não é aquele desenho enfeitado, é um desenho para você vender, para você mostrar para sua cliente vender. Então, para isso a gente sempre utiliza uma folha sulfite branca na frente e a gente vai colocar ela encostada no nosso croquis e de pertinho a gente vai conseguir desenhar olhando o traçado que está embaixo. Eu já vou te dizer que quando você for fazer esse trabalho, nem dá para perceber que você tem um guia aqui por baixo. E uma outra coisa que acontece quando você começa a desenhar é que a cliente começa a perceber em você uma habilidade diferente, uma percepção de valor maior do que talvez de outras pessoas. Se ela já visitou outros ateliês, se ela já conversou com outras costureiras especialistas em vestidos de festa e noiva ou com estilistas especialistas nesse mercado, você vai perceber que o desenho cria um diferencial, mas, novamente, não precisa ser o desenho mais incrível do mundo, só precisa mostrar para a cliente o resultado final daquilo que vocês estão ali conversando. E aí, na sequência, quando você está ali desenhando essa peça, você está traçando, na verdade, você vai perceber que a cliente fica ali, ó, enaltecida com o seu trabalho, vai te elogiar, vai comentar e ela não vai perceber muitas vezes que por baixo você tem aqui um guia para poder desenhar. E tá tudo bem, não tem problema a gente ter um guia, não tem problema a cliente ver esse guia, até porque ele nos ajuda a ter mais dinâmica, a ter mais rapidez e agilidade no processo de desenho e facilitar, obviamente, todo esse atendimento. Então, feito isso, esse daqui é o nosso guia e eu vou mostrar para vocês agora como é que eu faço para trabalhar com ele. Lembrando que este croquis aqui, vocês vão receber aqui ao final dessa aula, então fiquem tranquilas porque eu falei para vocês que vocês iam sair dessa aula aqui, ó, aprendendo a desenhar. Então, claro, esse daqui é o nosso direcionamento, nosso guia, que vai facilitar muito a sua vida e vai te ajudar a dar os primeiros passos aqui nesse mercado. Então agora eu vou te mostrar na prática como é que eu uso esse croquis. Então agora eu vou te mostrar como é que a gente vai utilizar o nosso croquis na prática. Aqui eu tenho um croquis bem base, que além de marcar para você os alinhamentos dele, eu também coloco aqui do lado os comprimentos. Então você vai poder definir aqui na peça que você está criando os comprimentos melhores para que você demonstre para a cliente ali como que será o resultado da sua peça. Então se a cliente escolher um vestido curto, você já tem aqui a marcação, se ela escolher um longo também, então assim facilita com que você faça o desenho de forma muito mais rápida e prática. Então para a gente começar, eu utilizo sempre o meu croquis e uma folha sulfite aqui para poder colocar por cima. E aí a gente tem esse desenho aqui. Percebam que há uma nuance por baixo, por isso que eu falo que a cliente não consegue enxergar que existe um croquis, uma direção para a gente poder trabalhar.
Não tem problema se a cliente vê que tem alguma coisa embaixo, isso é super normal, inclusive é mais dinâmico pra gente rapidamente demonstrar pra cliente ali quais são os aspectos da peça que ela está escolhendo, que ela está pensando. Feito isso, a gente sempre começa utilizando lápis. O ideal é utilizar um lápis 6B, um lápis específico para desenho. Aqui eu tô colocando qualquer lápis para mostrar para vocês que a gente pode começar com o que a gente tem. A gente pode utilizar inclusive um lápis aqui que sobrou do material das crianças, um lápis que a gente tem ali um pouquinho mais antigo e não costuma usar tanto. A gente pode usar qualquer material aqui. Deixem de lado aí o que é mais específico, aqui o objetivo é demonstrar para cliente como vai ficar ali e também nos nortear para que a gente possa produzir, para que a gente, na hora que vai fazer a peça para cliente, a gente já consiga conduzir ali de forma correta. Então agora vamos para o nosso modelo aqui da jornada profissional do vestido perfeito. Vou colocar aqui o meu ombro, vou descer aqui no alinhamento de cava, vou desenhar aqui o contorno do busto, vou fazer até um pouquinho mais forte para o lápis ficar mais marcadinho. Vou colocar um decote aqui ombro a ombro, vou descer a outra lateral e vou fazer a minha linha de cintura. Marquei a minha linha de cintura. Para a saia, vou descer uma saia ampla, a gente está falando de uma saia godê, que tem prega, e vou fazer aqui o desenho de baixo. Vou subir aqui um detalhezinho, só para... E vou fazer o pezinho desse jeito aqui, ó. Não precisa nem fazer como é que tá aqui no croquis. E agora, eu vou desenhar aqui os braços na condição que eu tô enxergando aqui por baixo. Aqui a mesma coisa, vou subir aqui o ombro. Olha lá. A dificuldade, às vezes, na hora que a gente está começando o desenho, é que a gente não tem ainda a ideia das proporções, do efeito. Então aqui a gente já consegue nortear. Precisa fazer cabeça? Não precisa, mas se você quiser, você pode fazer só o comecinho do rosto e já está feito o seu desenho. Pode fazer uns desenhos aqui, ó, clavícula, subir aqui um pouquinho que é a parte da cava, mas o vestido já está feito aqui. Você pode corrigir alguma coisa que você não tenha achado que ficou tão interessante, às vezes o desenho escorrega, por isso, às vezes, ó, da borrachinha, tá vendo? É muito simples que a gente precisa fazer aqui, por isso que a gente faz o lápis aqui. Feito o desenho, posso marcar busto se eu quiser, posso fazer recorte, mas o meu desenho já está aqui especificado para a cliente entender. Depois disso, o que eu posso melhorar? Posso usar uma canetinha mais escura para a gente delimitar aqui as estruturas e enxergar certinho aqui o desenho da nossa peça. Pronto. Ó. Só para deixar mais marcado aí para vocês. Só o vestido, não preciso desenhar mais o contorno. Posso colocar recorte? Pode, não é um desenho técnico, mas pode. Às vezes você quer deixar mais especificado aqui para sua cliente, para ela que ela enxergue realmente que tem ali na peça, você também pode fazer isso. E o seu desenho está feito. O que é importante ressaltar aqui é que você precisa só demonstrar aquilo que a cliente está idealizando. Não tem problema você não desenhar de forma mais completa, de você colocar cabelo, cílios, olho. Você vai fazer isso ao longo do processo, na hora que você começar a desenvolver as habilidades básicas, que é a habilidade da proporção. Então, quando você utiliza o croquis, você vai desenvolvendo essa habilidade e você vai perceber que daqui a pouco você não precisa mais do croquis embaixo, que você vai melhorar, que você vai trabalhar às vezes um cabelo, que você vai trabalhar às vezes uma dinâmica diferente aqui para sempre melhorar o seu desenho. Mas eu vou reforçar mais uma vez que o desenho, ele não é necessário para você fechar a venda. Existem outros elementos que são de extrema importância. O desenho, ele é algo que nos traz valorização e talvez para quem está começando, que não tenha vestido, que não tenha matéria-prima ali para mostrar, ele direciona bastante e com toda certeza faz você fechar vendas mais rápido. Por isso é importante que você utilize esse croquis aí para suas clientes, que você produza as suas peças se orientando por ele. Eu só não utilizo diretamente no croquis porque senão ele fica muito marcado, mas essa maneira é a melhor maneira para você utilizar e faça. Faça porque isso daqui vai te ajudar a se tornar aí essa profissional reconhecida e valorizada aí para sua cliente, principalmente quando você está começando. Agora, vamos aí dar continuidade na nossa aula. Percebem o quanto isso traz facilidade para a nossa vida? Lembrando que no final dessa aula, vocês vão receber um presente, que é o nosso croquis. E com a prática aí do dia a dia, produzindo aqui os desenhos de vocês, utilizando o croquis, tenho certeza que daqui a algumas semanas
vocês nem vão mais precisar desse guia para ajudar vocês ali a criarem desenhos incríveis para suas clientes. Bom, desenho feito, a gente já entendeu, mais do que nunca agora é a etapa da produção e da mão na massa. E o que acontece? Hoje, a gente não encontra profissionais no mercado que sabem o desenvolvimento de produto por inteiro. O processo de desenho, o processo de modelagem, o processo de costura, de acabamento, de revisão, de passadoria, que é um processo importantíssimo dentro da produção de uma peça, e talvez até o processo de bordado, além da precificação. Então, há sim hoje uma alta procura por peças sob medidas, porque a gente sabe que o corpo das pessoas mudou. Antigamente, a gente podia dizer que um tamanho M, ele tinha uma seguinte proporção de busto, cintura e quadril. O GG, ou 48, 52, hoje a gente sabe que muitas e a maioria das clientes, elas vestem, por exemplo, um busto 44, mas a cintura pode ser 50 e o quadril pode ser 58. Olha a proporção. E isso é uma constante. Eu que trabalho aqui com vestidos sob medida diariamente, eu percebo que há muito mais medidas diferentes do que uma tabela padrão de PMG ou de 44, 46, 48 do que aquilo que a gente utilizava antigamente e dava certo. Por esse mesmo motivo aumentou a procura por peças sob medida, porque a cliente vai numa loja, às vezes, que já tem o produto pronto, e talvez você esteja pensando aí em Silvia, mas na minha cidade tem vários ateliês. Mas se esses ateliês não trabalham com produto sob medida, você não consegue chegar no resultado final para uma cliente. Como é que você vai aumentar 10 centímetros numa cintura de um produto que já está pronto, que já não foi pensado para esse tipo de trabalho, para esse tipo de ajuste? Como é que você vai ter um produto com um busto menor para um quadril, às vezes 4, 5 numerações maiores? Então, pensando nisso, hoje o nosso mercado ele é muito mais exigente por peças sob medida. Além da gente trabalhar com o pensamento do corpo das pessoas ter mudado, a gente também sabe que as pessoas querem algo mais exclusivo. Então, quando a pessoa talvez olhe um produto desse, ela pode te pedir uma manga, ela pode te pedir uma alça de um lado só, ela pode te pedir um detalhe de flor. E tudo isso é consequência de um produto sob medida. Porque se ela for novamente numa loja que tem peças prontas, ela não vai conseguir ter essas adaptações. São tecidos diferentes, tecidos que não dá para encontrar ali naquele momento. E mais do que nunca, a importância da gente produzir essas peças. Porque cada produto que a gente produz, a gente acaba aqui, ó, ficando com os nossos retalhos importantíssimos para a gente fazer modificações, para a gente acrescentar cinto, manga, alça, flor, enfim, tudo que é possível e também cobrando mais por esses produtos, tá? Então, mais do que nunca, a gente percebe que nesse mercado, a falta de profissionais que entendem o processo de desenvolvimento é muito grande. E quem aprende, quem entende isso, leva vantagem produzindo peças, principalmente sob medidas, para clientes que querem sim estar bem vestidas, com uma peça que encaixe no corpo dela, com um produto que ela idealizou, que ela sonhou, talvez na cor que mais a favoreça, e isso muitas vezes não é possível encontrar pronto, no lugar, numa loja e na sua numeração, tá? Então agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre a modelagem aqui dessa peça, que é o que eu sei que vocês estão aí ansiosas. Bom, esse produto aqui, ele é essa modelagem que eu já produzi e vocês vão aprender a fazer ela hoje. Ela tem esse centro-frente aqui, com o ombro mais alto. Eu, particularmente, acho que esse recorte, que vem diretamente lá do ombro, ele encaixa muito bem, nos permite também fazer muitas mudanças. A nossa lateral aqui da peça, a gente tem a lateral aqui menor, e nós temos aqui duas partes das costas. As costas aqui menor, que este encaixa aqui, e nós temos estas costas aqui maior, que faz esse trabalho aqui. E, inclusive, aqui também a gente pode fazer muitas alterações aqui nas costas. Alterações de decote, a gente pode fazer um decotão aqui caindo. Tem muita opção, que é o que a gente chama aqui de utilizar a nossa técnica da multimodelagem. Essa técnica nos permite transformar qualquer modelagem que já está perfeita, encaixada, que já vestiu vários corpos, que já deu certo, foi pilotada, em novos produtos. Então, aquele trabalho que muitas vezes a gente tem de pegar uma modelagem, traçar desde o começo, ter que criar a peça piloto, refinar, ajustar, tirar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, aumentar, às vezes ter que refazer o molde, cobrir um pedacinho, a gente não tem mais necessidade de fazer isso quando a gente parte de uma modelagem perfeita. Vocês vão entender um pouquinho ao longo aqui das nossas aulas o que a técnica da multimodelagem significa aí dentro do seu ateliê, dentro do seu negócio, como faturamento. Mas agora é hora do mão na massa mesmo, para vocês entenderem como é que a gente produz essa peça, tá? Bom,
Hoje a gente pode dizer que existem duas grandes técnicas de modelagem, que é a modelagem plana, que é aquela tradicional que eu tenho certeza que você já viu ou até já fez, já acompanhou, que é a técnica de modelagem que a gente usa os traços no papel. Então, quais são as medidas principais? De uma blusa, busto, cintura e quadril se a blusa for um pouquinho mais alongada. O que a gente faz com essas medidas? A gente traça no papel as alturas e depois a gente vai marcando as larguras. O que é a largura? É toda aqui, ó, a circunferência do corpo. Então a gente vai marcando e trabalha nesse papel divisões ali importantes para que a gente chegue no resultado final. Então nós vamos ali usar muitas regras. Regra de cava, regra de carrure, regra de altura de busto, de cintura. E essas regras, elas podem variar de produto para produto. Por exemplo, de numerações plus size, elas podem variar de modelos. Então você, para trabalhar numa modelagem plana, não só o processo de conhecimento da técnica, ele é demorado e ele é confuso, como também depois de você traçar aquele molde ali no papel, você precisa de várias etapas para chegar numa peça perfeita no final. Quais etapas? A peça piloto, você tem que pilotar aquela modelagem, aí depois de pilotada você vai ver quais são os ajustes que você vai fazer, onde você vai tirar, onde você vai repor, e aí você vai pilotar de novo, e aí vai refinando e vai levando aquele produto até o final. Normalmente, você tem um processo de algumas provas desse produto para que ele chegue no resultado final. Já o outro método é o método que eu utilizo, que é o método da mulagem. É o processo em que a gente pula a etapa de papel, a gente vai utilizar ela, mas ela como resultado final, só para a gente não perder aquela modelagem, para a gente conseguir reproduzir ela outras vezes, que é exatamente como está aqui. Ela é aqui uma modelagem igualzinha se fosse feita ali de forma planificada, só que aqui eu não fiz ela traçando um diagrama, ligando os pontos como eu gosto de fazer. Eu fiz essa modelagem basicamente aqui no manequim. E eu sei que talvez você pense aí, Silvia, mas você faz um manequim. Como que eu vou fazer no manequim? Eu não tenho manequim. Então presta atenção aqui, que eu quero que você entenda aquilo que nunca ninguém te falou agora. Quando a gente vai trabalhar com a mulagem, a gente pode trabalhar de duas maneiras. Nós podemos trabalhar com um produto desenvolvido no manequim, sim, e não necessariamente precisa ser um manequim de mulagem, que é um manequim que eu sei que tem um preço um pouco mais alto. A gente pode utilizar um manequim de alfaiataria. E esses manequins você encontra no mercado entre 80 e 120 reais. O que esses manequins têm de importante? Eles nos ajudam a não só fazer o desenho do corpo da pessoa, como também, para quem costura, para quem precisa muitas vezes olhar detalhes da peça, a manipular o vestido ali. Então, se você costura, se você é uma modelista, estilista, costureira, tem ateliê de moda, você precisa ter um manequim, não precisa ser um manequim de mulagem, no seu ateliê, até para você definir comprimento, marcação de barra de saia godê e muitos outros detalhes que vão tornar o seu produto melhor para sua cliente. Como eu gosto de produzir as minhas peças aqui sem utilizar o corpo de uma cliente, então eu utilizo a técnica da modelagem feita aqui diretamente no manequim industrial. Mas novamente, não é necessário que você tenha esse manequim, até porque no final aqui das nossas aulas eu vou te mostrar como é que você também pode ter esse mesmo molde que está aqui. Esse daqui que eu utilizo todos os dias por aqui e muitos outros que eu também trabalho aqui diariamente na produção. Outro detalhe importante é o seguinte, ó, eu tô te explicando que você vai aprender como desenvolver a modelagem aqui. Depois você vai decidir se você quer ter esses manequins aqui para produzir as peças aí no seu ateliê. Mas muito cuidado, porque você não vai me mandar uma mensagem me pedindo para te mandar esse molde aí por e-mail, pelo WhatsApp, combinado? E se você mandar, eu vou pegar um trechinho aqui desse vídeo e vou mandar para você te explicando que aqui eu estou te falando que é possível você produzir a modelagem no manequim ou no corpo de uma cliente ou até utilizar as mesmas bases de modelagem que eu utilizo por aqui e que eu vou te explicar tudo na nossa terceira aula, tá? Bom, por que eu prefiro fazer no manequim e não no corpo da cliente? Porque quando a gente está utilizando a técnica de modelagem no corpo da cliente, a gente vai, por determinado momento, passar a mão aqui no corpo, prender o alfinete. Quando a gente faz essa técnica, a gente utiliza aqui alfinetes no corpo da cliente, na blusa que ela está ali vestindo. Então, obviamente, dá pra fazer? Dá. Eu mesma, muitas vezes, já fiz em mim, já prendi na minha roupa, já fiz as marcações. Só que se você consegue ter o manequim pra fazer, ou se você já tem a modelagem pronta, você já pula a etapa mais complexa pra você, que é o desenvolvimento de novas modelagens perfeitas. Porque
no processo de mulagem, o seu produto já sai pronto na hora que você está fazendo o molde aqui diretamente no manequim. Diferentemente do processo de modelagem plana, em que você tem todas aquelas etapas ali de produção da sua peça e de teste. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que eu produzo aqui essa modelagem aqui no manequim. Claro que eu vou pegar um outro manequim aqui que não está vestido. Então eu vou mostrar para vocês qual é o processo de produção dessa modelagem. Vocês vão entender o quão fácil é, o quão rápido é produzir uma modelagem perfeita do Absoluto Zero. Bom, já estamos aqui ó, com o manequim para iniciar o processo de modelagem do Absoluto Zero. Esse manequim, ele tem esses fitilhamentos que nos ajudam a direcionar a proporção e os ângulos aqui de metade da nossa peça. Então, vai ficar muito mais fácil para você entender aqui como é que a gente trabalha o processo de modelagem e você também pode utilizar esse mesmo trabalho no manequim de alfaiate, como eu falei para vocês agora há pouco. Então, vamos lá. Para desenvolver a mulagem, você pode utilizar bases que a gente chama de tela em algodão cru ou em tecidos levinhos. Eu não utilizo TNT, eu sei que muita gente utiliza, porque eu acredito que para você desenvolver uma modelagem perfeita, a própria mulagem, ela precisa ser feita no tecido que você vai utilizar. Depois da produção naquele tecido, transformar aquele modelo para qualquer outro tecido vai ficar bem mais fácil. Mas iniciar o processo aqui numa outra base, eu acho que ele pula uma etapa muito mais prática e fácil de você ver o resultado ali muito rápido. Inclusive, no processo de mulagem, você pode tirar diretamente o corte aqui do molde, né? A peça já cortada do manequim e ir para a máquina de costura costurar a sua peça. Claro que a gente pula um pouquinho essa etapa e a gente vai lá e planifica esse molde dessa maneira para que a gente possa replicar ele muitas e muitas outras vezes, mas essa é a facilidade. Então, se você vai produzir uma peça que você acha ali que precisa com muita urgência ali, precisa resolver logo, às vezes é uma coisa com pouco tempo para você fazer, você pode diretamente produzir e já levar ali para máquina de costura para executar a construção dessa peça. Então, vamos lá agora para o que interessa, porque vocês estão aí ansiosas. Bom, para fazer o processo de mulagem, eu sempre parto do processo que eu corto primeiro a saia. Então aqui eu já cortei essa saia aqui, já tirei desse tecido e esse aqui é o retalho que me sobrou. Na próxima aula vocês vão ver como é o processo de corte de saia, as etapas de costura, mas eu aproveitei ali o tecido para a gente iniciar o nosso processo de mulagem com os retalhos que eu tenho aqui. Alguns retalhos eles vão nos ajudar, outros não, mas sempre a gente vai dar uma olhada nesses finais de tecido porque eles nos ajudam muito a economizar dinheiro, a utilizar matéria-prima ali e, obviamente, a ter mais lucratividade nas nossas peças. Bom, deixa eu pegar aqui um pedaço para que a gente inicie ali o nosso processo de mulagem. Tô sem pedaço pequeno, mas vamos aqui no pedaço grande mesmo. A primeira coisa que eu faço é começar pelo centro-frente. Aqui, quando a gente está falando de um ombro só, a gente pode utilizar aqui de duas maneiras. Eu posso já desenhar aqui o meu ombro só, no próprio manequim, ou eu posso fazer uma parte aqui mais alta, centro-frente inteiro, e depois tirar uma diagonal aqui, desenhando o meu decote do jeito que eu quero. Ou mais angulado, ou mais arredondado, ou mais aberto, ou mais fino. Então, na modelagem aqui, no processo de mulagem, a gente consegue decidir olhando visualmente o desenho. Quando a gente está fazendo isso no molde planificado, já é um pouco diferente, porque você tem ele ali totalmente planificado. Então, você desenha ali o decote, mas quando você coloca aqui, você vai perceber que ele fica um pouquinho diferente, ele se adequa melhor no corpo. Até porque a gente tem muita curva. E uma das coisas que também diferencia a modelagem plana da mulagem é que a mulagem, ela, mais do que nunca, ela trabalha a questão dos volumes. A gente também consegue fazer volume no molde planificado, mas aqui a gente consegue fazer muito mais desenhado. Lembrando que o corpo feminino, ele tem muitas curvas. Para todo lado você vai ver curvas. Você vai ver curva de busto, de cava, aqui no ombro, nas laterais, na anca, no quadril. Se a gente está falando de tamanhos grandes ou até de clientes que tem aqui a barriguinha, às vezes tem a gordurinha aqui nas costas, vocês vão ver que o tempo todo a gente está trabalhando com curvas. E essas curvas na mulagem, elas ajudam bastante a gente conseguir ter o encaixe perfeito no corpo. E no processo da modelagem plana, a gente tem ali os desenhos muito mais retos. E aí a gente precisa ficar refinando. Por isso mesmo, o processo de teste, de piloto, até chegar no resultado final, ele é mais moroso, ele é mais demorado. Bom, vamos para o que interessa, né? Vamos agora fazer a nossa mulagem. Eu vou baixar um pouquinho aqui meu manequim para ficar um pouquinho mais alto aqui, para ficar mais fácil de mexer. E aí a gente vai iniciar o nosso processo aqui de modelagem. Manequim aqui, ó, já baixinho, a gente já vai iniciar o nosso processo de mulagem. Sempre que eu vou fazer uma modelagem,
a gente trabalha com um quadrante, com uma metade da peça. Nesse caso, a gente tem todas as partes diferentes. Vocês percebem que esse recorte é diferente desse. Então, nesse caso, quando eu vou desenvolver a modelagem, eu preciso desenvolver ela como um todo. Não adianta eu trabalhar com a metade da peça, porque ela tem desenhos assimétricos. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar a minha frente de uma única vez. Então, eu vou pegar meu tecido aqui, vou dividir esse tecido aqui, ó, um pedacinho ao meio, de maneira que eu consiga aqui encontrar o meu tecido no recorte. Vamos tirar aqui os pedacinhos. Meu tecido aqui no recorte. Então, ó, fiz uma dobra. Você tá vendo que essa dobra, ela tá bem mais larga aqui do que eu preciso, mas é bom ter essa distância, porque a gente consegue trabalhar melhor. Vou só prender aqui a parte de cima do meu tecido, para ela não mudar de posição, ou seja, não sair do lugar, até porque aqui a gente vai poder, de fato, levar para a máquina de costura se a gente quiser. Então é importante que a gente tenha isso daqui muito mais aqui, ó, marcadinho. Vou subir um pouquinho, porque toda vez que a gente está falando de ângulo de pescoço e que a gente tem ali o desenho do ombro, a gente precisa de mais tecido para cima. Então vou jogar ele aqui bem para cima, vou fazer essa marcação de centro-frente e vou vir aqui rapidinho mostrar para vocês a facilidade desse processo. Ó. Marquei aqui a minha linha central, agora vocês estão entendendo a facilidade de ter esse alinhamento. Aqui principalmente porque eu tô lateral à peça, então estando lateral fica mais difícil eu conseguir olhar e analisar aqui os ângulos, então esse alinhamento aqui também me ajuda bastante a direcionar o meu desenho. Ó, trago aqui meu pescoço, tenho bastante tecido aqui para trás. Quero economizar tecido? Vou jogando ele aqui para a altura que eu acho que é melhor para que eu tenha toda essa economia de tecido. Aqui ainda tem mais um pouquinho, ó. Marquei, marquei e marquei. Nossa peça, ela vai só até a linha de cintura, que é exatamente isso daqui. Claro que a gente vai agora marcar as margens, para que a gente tenha ali a peça já prontinha nas alturas certas, mas ali fica muito mais fácil quando a gente já tem esse alinhamento aqui. Ó. E esse alinhamento aqui do manequim a gente consegue fazer com fitinha de cetim, com elástico, que a gente quiser. Ó, já fiz aqui. Como que eu vou fazer agora? Eu vou cortar o meu pescoço. Eu vou dar um pique aqui, vou dar um pique aqui também em cima, e aí eu posso desenhar aqui o desenho do meu pescoço aqui na minha maneca para poder tirar de pouquinho em pouquinho. Eu gosto de fazer direto, porque eu já faço isso com muita frequência, mas você que está começando agora, você pode fazer de outra maneira, tá? Então aqui, ó, vou tirar um pouquinho, posso ir abrindo mais aqui quanto eu quiser, porque eu também tenho a minha marcação do pescoço ali, então fica mais fácil. Primeira etapa ali já tá feita. Ombro agora. O ombro, eu vou deixar aqui da marcação do ombro 1 centímetro ali, que é o quanto eu preciso para poder ter a minha margem de costura. Então, vou marcar aqui e vou dar o meu 1 centímetro. E quem tá me guiando ali também as marcações dos alfinetes. Agora vem para a parte mais crítica, mas também bem mais fácil. A gente vai para o recorte. O que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar o meu desenho embaixo, aonde eu tenho a marcação do meu fitilho preto. E é ele que vai me guiar aqui, ó, pelo desenho que eu quero manter aqui na peça. Então eu posso trazer aqui para onde eu quiser, eu posso escolher essa altura. Eu posso colocar mais para cima, mais para baixo. Posso, inclusive, fazer essa marcação antes, quando eu estou pensando nessa peça. Onde eu quero que ela comece, se eu quero que ela tenha manga, se eu não quero, eu posso pensar nisso antes. Aqui, pra gente facilitar, eu vou trabalhar com as marcações que eu já tenho no manequim, que é as que eu mais uso e eu acho as melhores. Ó, já vai dando forma aqui pra nossa peça. Vocês percebem que esse pontilhamento já mostra pra gente o caminho aí do nosso recorte. Quando eu fizer isso, eu ainda aqui vou ter um pouquinho de sobra de tecido, porque eu ainda tenho muito tecido pra cá.
Mas depois que a gente for refinando aqui esse tecido e for cortando, vocês vão vendo que ele vai ficando mais desenhado aqui no corpo, deixando um pouquinho de margem aqui de costura, um pouquinho maior. E agora eu vou subir o meu desenho, deixando também uma margem de costura. Aqui a mesma coisa, eu posso já desenhar a minha cava, ó. Pronto. E aí eu também venho subindo. Pronto. Nosso recorte centro-frente está aqui feitinho. Aí a gente vai trabalhar o quê? O nosso tecido. Nós vamos aqui, ó, deixar ele bem esticadinho, ver depois o alinhamento, riscar aqui com giz para ver as medidas certas. Tudo isso a gente vai fazer como marcação posterior, tá? Agora, a gente vai, como objetivo aqui, ó, tirar aqueles excessos como a gente fez agora e olhar a nossa peça. Onde é que a gente quer que pare, onde a gente quer que ela fique mais ajustada. E agora eu vou fazer a minha marcação aqui e vou fazer a minha margem de costura aqui igual de cima até embaixo. Minha frente está desenhada. Como que eu vou fazer o meu ombro só? Eu vou abrir essa frente e vou desenhar o meu ângulo lateral. Agora eu vou me concentrar aqui na lateral da peça para que vocês entendam e aí a gente dê continuidade aqui na nossa peça. Bom, já fiz aqui o meu recorte, posso desenhar aqui com o meu giz, sabendo pela minha medida de baixo, ó, aonde que vai ser a minha margem de costura. Aqui é onde eu quero. E aí aqui eu venho deixando uma margem de 1 centímetro, que é o meu padrão de costura. E está feito aí o nosso centro-frente. Nossa lateral vai ser do mesmo jeito. A gente vai pegar um pedaço de tecido. E aqui eu vou já pegar um pedaço aqui, ó, bem retalhudo. Vou tirar essas pontinhas. Essas daqui, vamos ver se vai dar ali o tamanho ou precisa ser um maior. Não vai dar, ó. Sempre olhando o fio do tecido. Então a gente precisa conhecer de tecido para que isso dê certo. A gente precisa entender do tipo de tecido, do fio do tecido e como é que a gente pode trabalhar com ele. Aqui eu já estou conseguindo ver a dobra do tecido que está me dando ali o meio. Então me ajuda mais do que nunca a eu ter equilíbrio aqui nessa peça e a gente poder fazer as marcações de uma forma melhor. Então agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na frente, na lateral, ó. Vou trazer para vocês aqui. Ó, vou prender ele aqui na lateral. Tô equilibrando aqui o meu fio. E vou trazer aqui pra frente, trabalhando junto com essa costura aqui, como se eu estivesse costurando essas duas partes. Só vou dar uma mudadinha aqui, só para não me faltar ali. Pronto. E vocês vão vendo que conforme a gente vai tirando ali um pouco de tecido, nosso alinhamento vai ficando muito melhor. Então a gente vem trazendo aqui. Então percebe que se você só se preocupa com a costura, essa etapa, ela é uma etapa que na maioria das vezes você não cobra da sua cliente esse processo de desenvolvimento de produto. E aí se você não cobra, quem paga o tempo que você demorou ali produzindo a sua peça, que você ali executou, que você utilizou material ali para produzir, que seja de outra forma ali o papel, o tempo, enfim, tudo isso precisa ser considerado. Por isso que se você ainda acha que costurar bem é o suficiente, você precisa entender que não. A cliente, ela vê valor no quê?
no processo como um todo, no processo de desenvolvimento de produto como um todo, não só na costura bem feita. Isso é obrigatoriedade. É no processo de construção de uma peça perfeita, que vai vestir o corpo dela, que vai encantar essa cliente, vai fazer com que ela te indique para outras clientes, tá? Ó, de novo, aquela nossa linha aqui, ó, nos ajuda a direcionar a nossa linha de cintura. Também, aqui a gente consegue fazer a nossa marcação lateral. O tanto de tecido aqui que tá aqui na frente, ó, também a gente consegue. Já fica mais difícil para eu poder olhar e cortar. Vou virar aqui só um pouquinho, ó. Mas eu já meio que fechei a costura aqui pra gente ter todo esse alinhamento. E a nossa cava aqui a gente vai marcar, ó, linha de ápice do busto, ou seja, a parte maior aqui do busto. A gente sobe 2 a 3 centímetros dessa linha, ela está aqui. Vocês vão conseguir enxergar aqui, ela está aqui, ó. Eu subo 2, 3 centímetros e aqui eu vou traçar, deixar aí minha margem de costura. Para onde eu quero que acabe o meu recorte. Pronto. Olha que coisa mais linda e maravilhosa. Um tá brigando aqui com o outro pelo espaço. Ó, então já está feita aqui a nossa frente. Claro que aqui eu vou marcar as mesmas margens de costura, tanto no recorte lateral quanto centro-frente. E na questão aqui do centro-frente, eu vou abrir o meu molde e aí eu vou traçar o meu desenho de ombro só. Poderia também aqui fazer um outro modelo, por isso que é tão poderoso entender que a gente consegue criar qualquer modelo de produto quando a gente está utilizando ali as modelagens bem feitas, bem executadas e perfeitas, principalmente na nossa técnica de modelagem. Aqui eu vou transferindo aqui. E a gente vai construindo aqui a nossa peça. E mais do que nunca, esse produto aqui, ele se torna uma modelagem que a gente pode aproveitar para qualquer outro modelo ou para qualquer outra cliente. Então, o fato de você ficar ainda aí produzindo uma modelagem para cada modelo, para cada cliente, para cada medida, com toda certeza vai fazer com que você, ao longo do processo, tenha muito prejuízo, porque você não cobra dessas suas clientes, que você não tenha peças perfeitas, porque você fica ali testando cada uma dessas modelagens somente naquela cliente, daí quando você precisa reproduzir ela para uma nova peça, para uma nova cliente, você acaba tendo que refazer tudo do absoluto zero. Então aqui, ó. Aqui, uma etapa antes que eu precisava fazer era ter feito a marcação ali de medida da costura, mas eu quis mostrar para vocês agora como é que a gente vai fazer o nosso ombro só de forma mais rápida. Tá vendo aqui, ó? Agora a gente vai fazer o desenho da nossa frente do jeito que a gente quer. Aqui, ó, vou desenhar diretamente aqui, sem olhar, sem fazer marcação. Mas você pode desenhar aqui na maneca para poder chegar no resultado que você quer. E aí aqui nos ajuda já a definir. E aqui a gente vai trabalhando todo o contexto de cava, recorte, ombro, desenho. Percebam aqui o quanto a gente consegue produzir em minutos um processo de modelagem que nos ajuda a ter uma peça altamente lucrativa, que a gente consegue ali transformar em muitos outros produtos e facilmente entender que ela está encaixada no corpo.
Claro que aqui a gente precisa utilizar a régua ali para poder criar os formatos ali da peça, por isso é importante que a gente utilize esse tipo de régua curva de quadril para fazer os alinhamentos ali com essa modelagem fora do manequim. E mais do que nunca, o manequim é só um apoio para que a gente possa aqui, não só na aula, mostrar para vocês como é simples fazer, mas também para que a gente fique muito mais fácil e rápido o processo de produção de uma modelagem que pode ser utilizada tanto aqui no manequim de mulagem quanto no manequim de alfaiate ou diretamente no corpo da sua cliente, tá? Então o processo é esse aqui, ó, de forma muito rápida e simples a gente consegue desenvolver uma modelagem fazendo mesmo nas costas e mudando ali os desenhos e os decotes de acordo com a sua necessidade e a necessidade da sua cliente, tá? Então, esse é o processo de modelagem que eu utilizo todos os dias por aqui. Ele é um processo que nos ajuda a produzir a peça sem retrabalho, sem ajustes, sem defeito, porque a gente consegue visualizar tudo aqui de uma forma muito precisa, muito antes da cliente provar. Lembrando que na terceira aula você vai aprender como você pode ter as bases de modelagens que eu utilizo todos os dias por aqui, que foram ali bases testadas, vindas de uma modelagem que eu produzi assim, como eu tô fazendo aqui com vocês. Agora a gente vai tirar esse manequim aqui de cena e a gente volta falando um pouquinho mais sobre o processo de desenvolvimento desse vestido. E só reforçando, você não precisa ter esse manequim de mulagem para começar a produzir as suas peças. Somente com essas bases de modelagens que já foram testadas e refinadas por mim, você já consegue produzir os seus vestidos perfeitos. Eu só fiz aqui mesmo no manequim para conseguir te mostrar de uma forma muito mais didática como é prático esse método de desenvolvimento de produto. Mas na aula 3, eu vou te mostrar como você pode ter essas mesmas bases de modelagens que eu utilizo todos os dias aqui no meu ateliê. E inclusive, vou te falar de uma técnica de modelagem para você transformar essas bases em outros diversos modelos. Além disso, com o croquis, você vai ter muito mais facilidade para fazer as suas primeiras vendas. Inclusive, no fim da aula, eu te falo como receber o arquivo do croquis. E olha, eu posso te garantir que o mercado de moda festa e noiva está crescendo e que há uma necessidade de profissionais específicos para esse tipo de desenvolvimento. E esse mercado é sim o mercado mais lucrativo da moda. Agora na aula 2 você vai conhecer um pouquinho mais das outras etapas do processo, como corte, entretela, costura, acabamentos de um vestido perfeito. E a lista de materiais desse mesmo vestido você vai encontrar dentro do resumo que eu vou te entregar no fim dessa aula. Agora, vamos dar continuidade, porque ainda tem alguns presentes para você. E antes de irmos para o final, eu quero te dar um presente. Olha só quanta coisa aprendemos nessa aula. Eu mostrei que ser uma excelente costureira pode te impedir de alcançar a valorização que você deseja. Também falei que a falta de ser especialista faz com que você ganhe menos e trouxe erros de modelagem que impedem que seus vestidos fiquem perfeitos. Na parte prática, nós idealizamos o modelo, fizemos a modelagem dele e eu te ensinei uma técnica poderosa para fechar vendas de vestidos, mesmo que você não tenha nenhum vestido pronto ali para mostrar para suas clientes. Já na próxima aula, eu vou te mostrar como corrigir os 3 erros que eu apresentei hoje por aqui. E nós vamos continuar a produção do nosso vestido perfeito, claro. Com a modelagem pronta, nós vamos fazer ali o plano de corte, que seja mais lucrativo, para você inclusive aproveitar ao máximo o tecido. A gente vai trabalhar com a entretela, costurar a peça e fazer os acabamentos internos. Mas agora eu quero te dar 2 presentes que eu prometi. O primeiro é o certificado de participação. Então, no final do evento, quem assistir todas as aulas vai receber um certificado de participação com o seu nome. Mas para isso, você precisa anotar a palavra-chave dessa aula aqui, que é valorizada. Anota aí no seu caderno, no celular, um lugar seguro. E nas próximas aulas eu vou te explicar passo a passo como resgatar o certificado. Já o segundo presente é o resumo da aula 1, onde você também vai ter um resumo com os pontos principais dessa aula e o arquivo do croquis que está dentro, inclusive, desse resumo. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito resumo da aula 1. Esse arquivo ele tem senha e a senha é a mesma palavra-chave aqui do certificado, que é valorizada. Se você estiver assistindo pelo YouTube, é só clicar no link que está aqui na descrição abaixo do vídeo, combinado? Agora eu te espero na nossa próxima aula, que será na quarta-feira. Um super beijo e a gente se vê por lá. Tchau! Essa semana entreguei uns conjuntos ali que eu tava fazendo de calça e colete. Nossa, parece que assim, você não vê lucro, porque você fala o tempo que demora para fazer e vai embora, né? Parece que a gente não vê a lucratividade mais. Então, você faz um aluguel ali, é no instantinho, né? Você dá um ajustezinho. Esses dias mesmo fiz um aluguel, que eu só fiz mesmo um ombro a ombro pra menina pôr por cima, o resto ficou perfeito, não precisa mexer em nada, nem barra. E cobrou quanto esse vestido? Esse aluguel eu cobrei 350. O vestido já estava pronto? Estava pronto, aham.
Ou seja, você não gastou tempo nenhum. Não, só mesmo fiz aquele frufru de ombro a ombro em cima, assim, que era removível, né? Então eu coloquei em cima do vestido e tava pronto, perfeito. Quantas horas de serviço você demorou para fazer esse frufru? 1 hora, meia hora? Máximo 1 hora. Então você lucrou R$350 em 1 hora. Sim, bem cedo. Aí a gente começa a falar, meu Deus, eu quero isso, né? Porque é muito gratificante, né? Quando a gente aprende a produzir moda festa, o quanto a gente percebe que é mais fácil, né? Eu falo. Sim, é mais fácil tanto pela criatividade, que eu gosto muito, e pela rentabilidade, né, também. Conseguir com um casual que tu consegue com um de festa, precisa muito mais peças. O meu sonho, assim, era ser reconhecida na minha cidade, era poder mostrar o meu trabalho. Já fiz 2 lançamentos de coleção, fiz o desfile. Dia 27 vou fazer outro lançamento de coleção. Tô conseguindo patrocínio de tudo, não pago nada pelos meus eventos. Então, assim, é uma coisa muito boa. As pessoas ficam me procurando para me ajudar, fotógrafo, todo mundo querendo, né, participar e tudo. Assim, para mim é muito bom. E eu tô muito feliz.